Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live. Aguardar a Lídia entrar. Oi, Eliane, Otávia, tudo bem? Oi, Alexandra, tudo jóia? Como é que vocês estão hoje? O tema de hoje promete, né? Vamos falar bastante coisa. É só esperar a Lídia entrar para eu convidá-la. Oi, Cris. Lídia chegou, deixa eu convidá-la. Espera aí. Deu certo. Vamos ver. Aguardar a Lídia entrar. Ela está entrando. Olá, tudo bem? Lídia, você entrou? Entrei. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ai, meu Deus do céu. O pessoal tá me vendo? Eu não sei, vamos ver se alguém responde. Muito obrigada. Não sei se é a minha, se é a da Lídia, se você está vendo a É Lídia, eu a não estou, sua. Otávia? É a sua. A minha de abelhinha. Lídia, não estou te vendo, tá assim, conectando. 3 pontinhos. Vamos ver o que vira. Qualquer coisa a gente entra Deixa de eu. novo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Deixa eu Peraí. te enviar o link então, Tá bom. tá? Obrigada, Otávia. Deixa a Lid entrar de novo. Pronto, a Lid vai entrar de novo e aí eu vou chamá-la. Pronto, a Lid entrou. Transmitir. Vamos ver se a Lid dá certo agora. Oi. Agora Aí. sim. Agora sim. Agora sim, Bom, cheguei. então, nossa, gente, sabe que eu não lembro nem se eu passei uma escova nesse cabelo, meu pai do céu. Tá bom. Tá tudo certo. Deixa eu Tá tudo mudar minha certo, luz é. aqui também. Tá. Essa aqui mesmo. Mudando a Então, luz. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com deixa todo mundo? deixa eu ir anotando aqui, ó. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Como é que é É, mesmo? separação e Ah, recomeço. Como ficam os separação. filhos? Isso. E recomeço. Lídia vai se apresentando. Certo. Pode ser que tenha gente que não nos conhece ainda. Não Sim. sei. Bom, Onde pessoal, fica. boa noite. Eu vou, antes de me apresentar, eu vou pedir, né, para vocês já começarem. Ó, já tem gente brava aí com a minha agenda. Nossa Senhora. Que é isso? Eu vou pedir para vocês já deixarem os coraçõezinhos de vocês, se o tema for relevante para Oi, vocês. Ana. Uhum. E pedir também para vocês mandarem um aviãozinho para as pessoas que vocês entenderem que pode ter interesse no tema que a gente está trabalhando hoje. E é um tema, sim, que envolve muitas pessoas, porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive hoje, tanto tem muitos casais casados que se separam, como também famílias, né, mães que tiveram os filhos, né, pais que nem chegaram a se casar, mas que tiveram filhos, né? Então, de alguma forma, houve uma ruptura em um relacionamento aí e que tem filhos, né? E que às vezes depois acontecem novos casamentos. E como que fica tudo isso? A gente vai conversar um pouco disso hoje, então a gente entende que é um tema que vai abranger muitas pessoas aí. E para quem também é casado, né, não vive essa situação assim, mas com certeza conhece outras pessoas e pode conhecer um pouquinho e ajudar. Bom, então eu sou Lidiane Araújo, trabalho como facilitadora de constelações familiares e com desenvolvimento humano, que é algo que é uma grande paixão, né? Atendo também casais e individualmente, adultos, e amo fazer isso aqui junto com vocês e vou pedir também a participação, né, de vocês. A última live foi muito gostosa porque teve muita participação, muitas pessoas trocando conosco, então
façam isso, troquem conosco para que enriqueça ainda mais aqui o conteúdo, tá bom? Bom, a Lídia se apresentou. Quem está aqui, acredito que todo mundo também já me conhece, não entrou ninguém que não me conheça ainda, mas de todo jeito, né? Eu sou Heloísa Van Orden, sou psicóloga clínica, trabalho com público adulto, individual e casal. E essa é uma temática que a gente adora, né, Lídia? Falar de casal, de Muito. casamento. Tem muitas pessoas que trazem para nós queixas de dificuldades com os filhos do primeiro casamento do parceiro ou da parceira, conflitos em relação a isso, ou às vezes aquela coisa que a gente fica dividido quando a gente, eu mesmo já vivenciei isso, né? Quando a gente tem um segundo relacionamento e já traz conosco um filho do primeiro relacionamento, muitas vezes a gente não sabe muito bem porque que lugar que fica, o que priorizar, para onde olhar primeiro, né? E hoje em dia isso, como a Lídia falou agora há pouco, é mais do que comum, né? Os casais, as famílias se recompõem, né? Os casais encontram novos caminhos, as pessoas, infelizmente, nem todos os casamentos duram, né, para sempre, como quando a gente casa, a gente olha para um futuro juntos e imagina que vai ser longínquo, duradouro, né, até que a morte nos separe. Mas muitas vezes a gente fica viúvo, muitas vezes a gente se separa e a vida recomeça, né? Sim. E nisso vem novas, a gente forma novas famílias ou se conecta com alguém que já viveu uma história também, né? E é um tema muito importante, porque uma coisa é a gente falar do casal, que são dois adultos, né? Então, como adultos, a gente olha para eles e pensa, como adultos dão conta dos trancos da vida. É difícil, é dolorido, tal, mas o adulto dá conta. Não que as crianças não deem conta, mas a maneira como a gente lida pode poupá-las de alguns sofrimentos assim atrozes em relação a como os pais lidam com a separação, né? E como os pais lidam não só com separação, até com os conflitos dos próprios pais. Às vezes o casal não está nem separado, mas vive Exatamente. dentro do casamento um conflito, uma guerra, né, de diferenças ali entre eles que acaba puxando um filho, os filhos para aquele bolo deles ali. Então eu acho que o tema de hoje também vai contemplar, olhar um pouquinho para isso, né? Isso que você está falando é muito importante, né, Lô? Porque a gente colocou aqui a questão da separação, Uhum, mas a gente percebe que um pouco do que nós vamos falar hoje, que é essa questão de colocar os uhum, filhos, às vezes, um contra o outro, isso acontece uhum, com casais casados, que estão ali uhum, juntos, que teoricamente está tudo bem, né? Mas o tempo uhum. todo apontando, olha lá, tanto que seu pai faz alguma coisa errada, olha lá, sua mãe fazendo aquilo, Ah, né? é. Outra hora Ai, coloca a criança para dar recadinho, é não, vai lá e fala para isso. sua mãe É, isso, vai lá e fala para seu pai aquilo, né? Então é. vai gerando na criança um pouco disso que a gente vai falar aqui na Aham. live hoje. Então é um cuidado que mesmo os casais casados, né, ou que têm um filho dentro daquela união, pode olhar e acho que deve olhar, inclusive, né, para que Hum, isso que você falou aconteça, que a vida das crianças possa ser mais leve. É isso, isso. Super importante isso, né? É, e aí, assim, de quem está participando aqui conosco, né? A gente gostaria que se você tem alguma dúvida, alguma experiência, algo que te aflija nesse campo, né, de que você já viveu, seja como criança, como filho de pais separados, ou porque está se relacionando com alguém que já tem filhos, ou você já tem e está começando um novo relacionamento, que você possa colocar para nós aí as suas dúvidas, né, para que a gente possa fazer uma troca gostosa, igual a Lid falou, que semana passada foi top, foi muito bom, Pois sim. né? Oi, Eliette, tudo bem? Que bom você aqui. Marcelo, Loa Zambuja, sejam todos bem-vindos, Lorena, pessoal. a Lorena. Tá boa, Lorena? Tudo bem? Que bom ver você aqui. Bom, então, né, uma frase clássica, né, que a gente
traz para um ponto clássico, né, do que é um casal, né? Homem e mulher, né? Então, quando há uma separação, quem se separa, né? Separa o homem e a mulher. Quando há uma separação num casal que tem filhos, quem se separa? O homem e a mulher. O pai e a mãe nunca se separam para os filhos, vão estar sempre juntinhos ali, o pai e a mãe, porque eles sempre vão ser o pai e a mãe. Então, a frase clássica que a gente traz é assim: o divórcio, a separação, não separa somente o casal, ele não separa a família, não destrói a família, né? Porque o pai e a mãe permanecem, então sempre juntinhos no coração para os filhos, né? E aí a gente tem algumas recomendações, algumas falas, recomendação não, mas assim, né? Umas coisas que a gente gosta de clarear em relação a isso. Né? É bom a gente falar que a gente se baseia muito nas constelações, porque elas são observações. O Bert, ele observou muitas dessas dinâmicas acontecendo em várias famílias, né? Então, foram experiência de, nossa, uns 40 anos, talvez, Vixe, né? Muita experiência de observação e verificar isso. Então, quando a Elo coloca, né, algumas recomendações, né, assim, alguma coisa, é porque a gente realmente entende que esse estudo que o Bert fez foi muito importante e contribui realmente quando a gente adota certas posturas para que a nossa vida e a vida dos nossos filhos possa ser realmente um pouco mais leve. Né? Então, essa questão do casal se separar é interessante porque muitas vezes, quando a gente é um casal sem filhos, a gente tem esse foco claro, é marido e mulher. Aí vem os filhos, aí a gente às vezes sai do papel de homem e de mulher nessa relação para sermos apenas pai e mãe dos filhos. Né? Aí vira o papai e a mãe. Aí e tem o marido casal... chama a mulher de mãe, a mãe chama o marido de pai, né? Ô pai, vem cá, ô mãe, não sei o quê. Então, assim, acaba às vezes perdendo. Mas é importante entender que, para a criança, quem está se separando, isso precisa que nós adultos tenhamos essa postura, né? Para a criança, é preciso estar claro, quem está se separando é a esposa e o marido. O pai e a mãe dele vai continuar sendo o pai e a mãe dele integralmente, porque esse filho só existe a partir dessa união, a partir desse casal que se formou lá atrás. Então, esse cuidado de deixar isso claro para a criança é importante, né? Da criança separar muito bem o que é do mundo de adulto é o relacionamento pai e mãe. E o que cabe a ele é saber que o homem e a mulher se separaram, mas dentro do coraçãozinho dele, papai e mamãe estão sempre juntinhos. Isso. Então, quando a gente fala assim, né, que a separação não destrói a família, somente separa o casal, a gente fala assim, a família, como a família é algo importante, eu posso continuar amando a minha família. Né? Eu posso continuar tendo amor, respeito pela minha família. Independente de eu estar ou não, né, com aquela pessoa ainda. Aquela família, eu formei com aquela pessoa, aquela família. Né? E essa família vai permanecer, porque os filhos vão ser sempre esse vínculo entre esses dois, esse homem e essa mulher que tiveram filhos, os filhos sempre vão ser o vínculo entre eles. Então, a partir disso a gente fala assim, né? Decida continuar amando sua família e os filhos que vocês tiveram juntos. Né? Não quer dizer que você vai se manter numa proximidade, né? Porque separação é separação do homem e da mulher. Mas nesse lugar onde eu dou um lugar para isso, um lugar importante. Né? Exatamente. E tá me vindo aqui, enquanto a gente fala disso, um exercício da educação sistêmica que traz... a gente pode pegar coraçõezinhos, por exemplo, um coraçãozinho amarelo e um coraçãozinho azul, né, para simbolizar o homem e a mulher. E um coraçãozinho verdinho, por exemplo, que é a mistura
do azul e do amarelo, se torna verdinho. E aí pega um coraçãozinho menor verdinho, menor, os dois. Oi, travou ali. Voltou? Voltou, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Tinha uma ligação aqui, gente, desculpa. Voltou? Ah, é. Bom, Voltou. Desculpa. então, a gente pode ligar a esse coraçãozinho menor um fio de nylon, um fio como se fosse um fio invisível. E aí é um exercício do fio invisível, em que mesmo os casais estando separados, a gente pode mostrar para a criança que sempre vai haver um fio invisível que liga aquela criança ao papai e à mamãe. Então, nessa misturinha perfeita do papai e da mamãe, é essa criança. Lindo isso, Lídia. Muito bom esse exercício. Muito Sim, é muito bom. bacana, ajuda E muito a as gente fala crianças. para criança, mas para nós também adultos, né? Quando nós também trazemos conosco muitas vezes essas feridas, né? Dos Sim, nossos pais e de como eles lidavam, seja que nossos pais permaneceram juntos ou que se separaram. Às vezes acontecem essas dinâmicas, como você falou. Eu estou vendo aqui o sim, comentário da Otávia, né, que colocou aqui. Eu me lembro que minha mãe me fazia fazer isso e era muito triste. Eu não queria fazer para não desagradar ao meu pai, mas se não fizesse, desagradaria a minha mãe. Então eu acho que ela está falando daquilo que você disse mais cedo, né, de que como sim, os pais às vezes usam, o seu pai falou isso, vai lá, fala isso para sua mãe. Esse joguinho, né, de põe a criança ali de menino de recado ali no meio, não é de cabo de guerra. A os criança vira o cabos de cabo de guerra. guerra, né? Sim, Que é bem triste, né? e a criança se Bom, tornando, né, o cabo de guerra, é ela quem mais sofre, porque a corda é quem mais sofre, né, ali. Então, uhum, a uhum, criança é que vai sentir de uma forma muito acentuada esse conflito de forma interna, né? uhum. É, então, assim, olhando a partir dessa perspectiva, né, muitas vezes a gente diz assim que para a gente separar é preciso que a gente tenha mais amor do que para casar. O que Exatamente. vocês acham disso quando vocês escutam isso? Para separar é preciso mais amor do Mais que para amor para casar. casar. O que vocês Quem, acham quem disso? concorda, o que vocês acham disso? Conta aí alguém pra gente. Deve estar Né? todo mundo bravo. Tá. Deve estar Como todo mundo falando assim? assim, como Se tivesse assim? Que tanto amor negócio assim, não é esse? separava. Não separava. É que a gente precisa olhar para o amor que temos pelos filhos, né? Incluindo. Cortou a pergunta. Gente, eu vou mudar aqui o meu telefone. Vou ver se eu mudo para o 4G, tá? Vou dar um pulo aqui pro 4G, tá? Para ver se melhora. Lid, Oi, tô aqui. tá Me aí? vendo? Tô. Tô. Ok, pessoal, vão Uhum. aí dando notícia para nós aí, porque a Marta disse que estava travando, a Otávia comentou que cortou a pergunta. Muito bem, qual que era a pergunta? O que A vocês acham pergunta, disso? Para separar é preciso mais amor do que para casar? vocês concordam com isso? Que para separar precisa mais amor do que para casar? O que vocês acham? Né? Enfim, vamos lá, vamos tocando. Ainda está travando, gente? Tem um É. delayzinho aí entre a que a gente fala Sim. e a visualização da resposta de vocês, tá? Então eu sei que tem um delayzinho entre uma coisa e outra, né? Esse não é de não concorda? É isso? Ou de não estar travando Ó, mas mais. outro não. Não concorda. Teve dois ali que disseram que não concordam. Esclarece esse negócio aí, Elô, senão o povo vai ficar achando que nós estamos doidos. Então, né? Por que a gente precisa de mais amor para separar
do que para casar, gente. Porque a gente está falando isso num contexto em que a gente tem filhos, que esse casamento tem filhos, tá? Nesse Uhum. contexto em que o casamento tem filhos e vai haver uma separação, o casal decide se separar, é preciso que nessa separação eu consiga, por amor aos Dá. filhos também, ter uma postura diante do ex, né, do ex-marido, da ex-mulher, uma postura amorosa, uma postura generosa, uma postura que ampla, que inclua, né, o outro do jeito que ele é, sem os julgamentos, sem as críticas, sem os ressentimentos todos. Que esses ressentimentos fiquem somente na esfera entre homem e mulher, das diferenças que houveram, daquilo que foi difícil, né, do sinto muito por não ter dado certo, que pena que não deu certo, né, e que eu possa, então, cobrir o meu ex-parceiro, né, com um amor, no sentido de que eu possa desejar a ele um bom futuro, que eu possa desejar a ele paz, eu posso desejar a ele todo o bem possível, porque enquanto eu ficar na crítica, no ressentimento, na desqualificação, eu vou estar achando que isso está ficando só entre eu e ele, mas os filhos estão vendo, os filhos estão Uhum. assistindo com o coração, não é? Às vezes não é, porque às vezes o filho não tem a clareza, toda a consciência, não, mas com o coração os filhos percebem, os filhos se ressentem desse ressentimento, né, com a maravilha do português repetitivo aí, né, que entre pais e filhos, né? Entre pais e filhos, não, É, entre os pais, entre o pai entre os e a pais. mãe, né? Entre a mãe e o pai, né? E aí, entendendo, deixando claro que aqui a gente está falando agora de um outro amor, não aquele amor romântico que uniu Uhum, esse casal em algum momento. É por isso que a frase às vezes assusta um pouco, né? Então não é mais aquele amor romântico que um dia uniu o casal. Aqui a gente uhum, está falando desse amor que tudo inclui, que inclui sem julgamento, sem restrições, de que concorda com o outro como ele é. Até porque imagina, eu fico imaginando, se eu não tenho esse olhar para essa pessoa, como eu vou confiar nessa pessoa, seja homem, seja mulher, para cuidar do meu filho, que também é uhum. filho dela, Sim, né? Então, sim. esse amor que a gente está trazendo aqui é esse amor que inclui, que não julga, Uhum, né? E aí o Marcelo está colocando aqui que somente irá acontecer se a separação for um consenso. Quando a separação é um consenso, eu entendo que tudo fica realmente mais leve, mais fácil. uhum, Mas a proposta aqui não é um consenso desse amor. O que a gente está falando aqui é que eu, da minha parte, incluo o uhum, outro, dou um bom lugar ao outro, como ele é no meu coração. Eu uhum, preciso conviver com essa pessoa, preciso estar perto? Não. Mas eu preciso dar um bom lugar para que o meu filho, o nosso filho, fique bem no meio dessa separação uhum. que é entre homem e mulher. Isso. Para que você possa dar condições, né? Para que, pelo menos daquilo que dependa de você, o outro possa ser uma boa mãe ou um bom pai, né, para os filhos. Que junto com você ele possa ser, se você é a mãe ou se você é o pai, né, que ele possa ser, né, para os filhos, aquele bom pai ou aquela boa mãe, entendeu? E Então, assim, deixando com o outro o que é do outro, né? uhum, Sempre a gente tem falado isso. Então, quando você fala, você falou muito bem, Elo, que é no que depende de nós, né? uhum, E o que é do outro lado, é do outro lado. A gente não tem como controlar o que o outro dá conta na relação de pai ou de mãe com o filho. uhum. O Marcelo está comentando que se não existir um amadurecimento para esse processo de separação, muito difícil será.
Será? É verdade, Marcelo. Quando a gente tem falado aqui, né, nós falamos há 2 semanas atrás sobre separação, né? E hoje estamos falando de novo sobre esse tema. Esses são caminhos para uma boa separação, se é que isso é possível, né? Então, Uhum. dentro desse viés, essa visão das constelações, dos autores que a gente lê, sempre batem nessa tecla, né? Como fazer uma boa separação, já que o casal chegou no entendimento de que não tem como seguir juntos, caminhar juntos, então, que possam fazer uma boa separação. E a boa separação começa daí, né? Com olhar o outro sem os julgamentos, né? Sem Sim. aquele monte de crítica, de julgamento, né? E eu fico pensando o quanto realmente é Oi, difícil, Juliana. tá, gente? Uhum. Olhar para o outro sem julgamento. A gente não está aqui dizendo que isso é simples, que isso é fácil, né? Uhum. Dependendo de como se dá a separação, isso ainda se agrava. Uhum. Mas aqui é a gente olhar para o outro e pensar que ele tem as questões dele. Sim, Uhum. né? Que ele tem as dificuldades dele, mas que a gente não pode julgar porque a gente não conhece de fato a história de vida da pessoa que a levou a ser assim. Né? Uhum. Se for uma pessoa que talvez seja um pouco difícil, quando ele fala do amadurecimento aí, Uhum. mas é de olhar essa pessoa entender que faz parte do processo dela ser como ela é, né? E que não nos cabe, porque quando a pessoa é certo ou errado, o certo e errado é a partir da nossa percepção. É O isso. que é certo para mim é errado talvez para você, né, Lô? E o que é Isso. certo para você talvez seja errado para mim. Uhum. Então tem muito a ver, quando a gente fala disso, de tirar os julgamentos, é porque existem tantas questões que não daria nem para a gente enumerar aqui que nos faz Não. muito diferente. Não, Né? não. E isso se torna um obstáculo ao não julgamento, sim, sem dúvida. Porque o que é um ponto assim bem crítico, né? Que eu vou até ler aqui do Bert, que o Bert Helling falou no livro dele assim: se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar. Os envolvidos Uhum. tentam aliviar o peso do destino arranjando um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente, mas porque um deles está assoberbado por problemas de sua família de origem ou ambos caminham em direções opostas, né? Uhum. Se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Então, o que o Bert está dizendo assim, né? Que muitas vezes a gente, quando não assumimos a nossa parte de responsabilidade na relação pelo sucesso ou pelo fracasso, né? Que é uma dinâmica de equilíbrio, é uma dinâmica de dar e receber, é uma dinâmica de responsabilidade, de corresponsabilidade, a gente não assume esse lugar. É tão dolorido pensar que eu vou perder aquela pessoa, fui enganado, não foi do jeito que eu esperei. Eu tenho a tendência de culpabilizar o outro. E quanto mais eu encontro culpados, quanto mais eu recrimino, quanto mais eu vou buscar o bode expiatório, menos eu vou dar conta de enxergar com esse olhar amoroso, amoroso nesse sentido. É um olhar amplo, que consegue Sim. abarcar o todo, né? Como é a vida, como ela é e como foi para aquele casal, né? Com Sim, todas as questões, as suas e as do outro, né? exatamente. Né? Então, aqui o que a gente está propondo é esse olhar amoroso, separando que não é mais aqui um amor Uhum. romântico, mas é esse amor que tudo inclui, que tudo É, consegue dar um lugar. muito, é como se o Bert dissesse aqui adiante, assim, que é como se fosse mais fácil eu expressar raiva e ressentimento do que eu me abrir para a verdadeira dor de entender o que é que em mim, de fato, que está além de mim, anterior a mim, pelo qual eu estou passando, né? Que é responsável pelo que eu estou passando também.
né, por tudo isso. E eu acho que, assim, abrindo um pouquinho o que, que seria nesse amor, né? A gente tem aqui essa questão de desejar a ele um bom futuro. Uhum, A partir desse momento da separação, eu posso desejar que ele tenha um bom futuro. E quando eu desejo um bom futuro a essa pessoa, automaticamente eu estou desejando um bom futuro para o meu filho, para minha filha, uhum, né? Ou uhum, para os meus filhos. Porque meus filhos vão conviver com essa pessoa. Então, se essa pessoa tiver um futuro melhor, os meus filhos também serão impactados por isso. uhum. Então, esse desejo genuíno, ele alcança os filhos de uma forma muito bonita, de uma forma muito ampla mesmo, né? Isso que me vem, assim, algo de muito grandioso. Então, que a gente possa ter esse desejo mesmo, genuíno em relação ao outro, de que ele seja feliz, de que ele tenha uma vida leve, de que Uhum, ele possa ter êxito na vida de uma forma geral, e uhum, que com isso os meus filhos possam ter uma boa pessoa para conviver também. isso. E assim, né? A criança fica aliviada para amar tanto a mãe quanto o pai livremente. Porque eu estou lembrando aqui, né, como a Otávia se colocou agora há pouco, como era difícil para ela, que se ela fizesse o que o pai queria, ela ia desagradar a mãe, mas se ela não fizesse, ela desagradava o pai. Então, na verdade, a criança ama os dois igualmente, né? E quando é exigido dela qualquer coisa que seja, olha, não ame seu pai porque eu não amo seu pai mais, né? E ela ama aquele pai, mas aí ela fica assim, será que eu posso amar meu pai? Então, quando a criança sente que a mãe continua respeitando, honrando, desejando bem aquele pai, que ela fica, ufa, livre para eu posso de verdade também amar. Porque senão ela fica naquela culpa, que é muito Sim, pesada para a criança, né? Eu acho que eu fui clara, né? sim, eu fiquei imaginando enquanto você foi falando, aquelas Hum, crianças que os pais separam e elas ficam todas felizes, assim, né? uhum, Ai, que legal, agora eu vou ter duas casas e tal. Mas é por quê? Porque ela tá vendo algo bom daquele fim de relacionamento. Ah, não, meu uhum, pai e minha mãe brigavam muito, agora eles nem estão brigando mais, e agora a gente vai ter duas casas e tal. Então, a gente vê às vezes isso acontecer, claro que num menor número, mas a gente vê uhum, ouve histórias de crianças que estão bem felizes com a separação dos pais, né? uhum, Por isso, talvez seja, porque esses pais conseguiram entender que, como casal, eles não funcionaram mais. uhum, Eles não conseguiram mais seguir adiante. Mas talvez não tendo a exigência de ser casal, eles conseguem ter uma relação mais amistosa, uma uhum, relação que favoreça esse uhum, crescimento mesmo uhum. emocional, inclusive, dos filhos. Isso mesmo, porque na verdade o que a gente está dizendo, né, Lídia, é assim, que a criança, como você falou antes, é 50% papai, 50% mamãe. Então, se eu sou sua mãe e eu critico seu pai, eu estou criticando uma parte sua, então eu estou te ferindo, né? Ou se eu sou seu pai e estou lá cheio de críticas e deboches e desqualificações em relação à sua mãe, eu também estou te ferindo da mesma maneira, né? Então eu estou te ofendendo. Então, falar mal do meu pai ou da minha mãe é falar mal de mim, E aí, né? quando a gente está aqui numa live, a gente está falando para adultos, né? E aí a gente está Uhum, falando em relação a pessoas que talvez tenham filhos, né? E aí essas certo. pessoas ficam pensando aqui nos filhos. Mas eu acho que um bom exercício é esse, como a Otávia colocou lá no começo, é da gente pensar como nós nos sentiríamos ou nos sentimos Uhum, quando os nossos pais fizeram isso conosco em algum momento. uhum. Porque acho que, inevitavelmente, cada um de nós, em algum momento, já passou, ainda que os pais estejam casados. Ainda Em que os algum pais momento, a estejam gente casados, já isso. tenha passado por situações semelhantes. Uhum, Então, e aí a gente pode pensar, nossa, mas foi tão ruim quando meu pai falou certa coisa da minha mãe. Nossa, foi tão ruim quando a minha mãe falou algo do meu pai. E aí a gente pode imaginar como é que as nossas crianças se sentem quando a gente faz algo semelhante. uhum.
Então, acho que é um bom exercício. E um bom exercício também, Lid, para quem talvez não tenha filhos, mas está com um parceiro ou parceira que já tem filhos, né? Exatamente, Que muito bem aí lembrado. é extremamente importante, porque às vezes eu chego, né? A mulher ou o homem chega na vida do outro e já tem aqueles filhos, né? Então, como que ficam aquelas crianças se eu de alguma maneira, como novo parceiro, nova parceira, não as qualifico, desqualifico a mãe ou o pai delas, né? Sim, E, às, né? às vezes a gente vê relação que começa e um, né, do casal já tem um filho, Uhum, e aí aquele novo parceiro ou a nova parceira até diz que aceita a criança, mas o aham, tempo todo fica trazendo coisas negativas do pai ou da mãe. Né? isso. E aquilo vai ferindo a criança. E aí a criança, às vezes, se torna uma criança difícil naquele ambiente, Uhum, né? Porque ela quer que a mãe seja vista ou o pai seja visto, honrado e respeitado. E quando ela uhum, percebe que isso não acontece, ela acaba se tornando uma criança difícil. E aí esse casal novo que está com ela ali não entende o que está acontecendo. E muitas vezes o que ela está demonstrando com atitudes tidas como negativas, tidas como difíceis, seja isso. Olhe para o meu pai, olhe para minha mãe, respeite meu uhum. pai, respeite a minha Respeite a mãe que minha vive mãe. em mim, Isso, porque eu sou parte dele, parte dela. isso. É. E aí a gente entra num tema que é super importante, né, Lid, que é a alienação parental, né? Uhum, A alienação parental traz aqui, assim, é um termo jurídico, tem leis específicas, nós não somos advogados, não somos sim, do direito sistêmico, mas dentro das constelações sistêmicas a gente tem algum entendimento e muitos conteúdos sobre isso, né? Temos muito sim, conteúdo sobre isso, porque graças a Deus hoje tem o direito sistêmico, né? Que é essa filosofia e todo esse conhecimento das constelações já está sendo usado e no aplicado ao âmbito. direito, no âmbito, principalmente nas varas de família, para conciliação, para solução de questões de guarda e esses conflitos todos aí da vara de família. Então é assim uma ferramenta maravilhosa que tem aberto os horizontes e trazido muito alento, muita paz na solução desses conflitos horríveis, porque a alienação parental é quando um dos pais é excluído do convívio dos filhos pelo outro. Né? Isso aqui é alienação parental. Então, se eu sou mãe, eu tenho a guarda e eu impeço que o pai tenha contato com o filho. Então, assim, tem N questões aí, tem N casos, nós não somos Sim, do direito, né, para a gente falar com toda a propriedade, né, porque tem N casos, tem casos de violência, tem casos de abuso, que sim, cada caso é um caso. Mas, em linhas gerais, as picuinhas também entram aí. Às vezes é sim. uma alienação apenas pelas picuinhas, pelos julgamentos, né? É. E independente do que seja, a criança vai carregar um grande sofrimento, né? Às vezes são mentirinhas que são contadas, né, Uhum, que envolvem a criança, são questões de impedimentos mesmo para afastar a criança. Ah, seu pai uhum, é isso, sua mãe é aquilo, e acaba fazendo com que a criança comece a ter receio daquela pessoa, de estar com ela. uhum. Então, são N questões mesmo, como você colocou, que É, prejudica a criança. isso. Porque quando a gente está falando do que é o bem mais precioso desse homem e dessa mulher, que é esse filho que eles tiveram, esses Uhum, filhos que eles tiveram. uhum, Então, essa forma de cuidar dessa criança vai fazer com que ela seja um jovem, um adulto com muito mais possibilidades de uma vida mais leve, de uma vida mais tranquila, se uhum, for bem cuidado. uhum. Se a gente
tirar por base o que a gente já falou mais cedo, né, Lídia? Vamos imaginar uma situação em que a criança tem que, sabe, quando chega na idade de 12 anos, dizem que os filhos podem escolher com quem querem ficar. Se quer ficar com um, se quer ficar com o outro. Eu imagino o peso para a criança que é tomar essa decisão. Se eu Sim, escolho que eu quero ficar com a minha mãe, que eu estou abrindo mão do meu pai, como que fico? Ou se eu escolho que quero ficar com meu pai, eu estou abrindo mão da minha mãe. Então, isso para a criança assim, é um pandemônio na minha visão como psicóloga, né? nossa, Assim, assim, é causador de uma dicotomia. A criança fica totalmente dividida, porque dentro dela, ela ama os dois, mesmo que ela tenha acreditado que existe uma muito preferência, bem. lá no inconsciente dela, no fundo, é como a Lid falou mais cedo, é aquele fio invisível que liga ela aos dois coraçõezinhos de papai e mamãe. Né? Ela Sim, ama exatamente. igualmente, assim, lá no fundinho, lá, e mesmo dentro dela, a essência dela vai amar esses pais igualmente. Mas aí ela vai crescendo e vai tendo uns aprendizadozinhos, né, que vão sendo Umas mentirinhas que aprendidos, vão vão sendo sendo aprendidos, contadas. exatamente. E aí ela pode até pensar que fez uma escolha baseado nisso que ela acredita que é melhor assim do que assado, né? E aí isso vai acabar desembocando em questões emocionais como baixa autoestima e muita insegurança, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, problemas e muitos conflitos com relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, principalmente os amorosos no futuro, repetindo padrões. Provavelmente, quando ela se relacionar, ela vai repetir padrões conflituosos dos Sim. relacionamentos de um, de outro. Ela vai reproduzir comportamentos negativos daquele que está sendo o, entre aspas, rejeitado da história, o pai ou a mãe. Eu Né? estava esperando falar para eu falar justamente isso, porque é muito Uhum, comum isso acontecer. Ah, seu pai, tô chutando aqui, né, hipotetizando. Ah, seu pai bebe muito, seu pai só vive no boteco bebendo e tal. E fica uhum. repetindo e fica Droga. falando, né, Uhum, drogas. O que, que vai acontecer? Muito possivelmente, em algum momento, aquela criança vai se tornar um adulto e vai repetir o padrão. E uhum, vai fazer exatamente igual. Ah, seu pai, sua mãe, sei lá. Sua mãe é gastadeira, gasta demais. Esse filho, essa filha vai se tornar, muito possivelmente, para que aquela criança faz isso? De novo, é porque tem muito amor envolvido aí nessa história. Então, com uhum, isso, essa criança, ela quer trazer esse pai ou essa mãe que foi excluído aos olhos dos outros. Então, ela uhum, quer trazer de volta esse pai ou essa uhum. mãe. Então, ela repete esses comportamentos por amor mesmo. E aí, Elo, antes da gente seguir, a Otávia colocou aqui, Ah, e a educação das crianças? Deve sofrer influência do novo parceiro? uhum. Conta aí pra gente que eu vou pegar aqui uma coisinha para mostrar. E a educação das crianças. Então, Otávio, essa é uma questão bastante delicada, né? Eu acho que o novo parceiro, ele é entre aspas, um colaborador na educação, tá? Em que nível? Ele pode ser um bom modelo, um bom apoio, mas sempre o primeiro lugar é o lugar da mãe ou do pai biológico. Ele nunca deve ter essa pretensão de ocupar esse lugar, porque primeiro para a criança vem o biológico. Então é importante que o lugar do pai ou da mãe biológicos dessa criança sejam honrados, respeitados e que ele tenha esse lugar de educação, né? Então, é claro que um padrasto, uma madrasta amorosos, que colaboram, que contribuem, sempre são bons modelos e é sempre alguém que pode ser uma boa referência para a criança, desde que ela não precise, ou desde que Ter que não seja escolher. esperado dela ter que escolher, ou que diga assim, não, mas eu vejo, né, eu já vejo em muitas famílias acontece assim da, de separar e os filhos serem muito novinhos. E aí vem um novo parceiro ou uma nova esposa tal,
e cria aqueles filhos como se fossem dela. E fala assim, não, mas eu que criei, eu que eduquei. E às vezes os filhos falam, não, mas meu padrasto é que é meu pai, porque foi ele que me deu tudo, é ele que eu amo, que me educou e tal. A própria criança sente que fica dividida entre o pai biológico e o padrasto. Mas no fundo, né, ela vai fazer falta dar aquele lugar a quem pertence, que é o biológico. E poder agradecer a, a esse padrasto, dizer muito obrigado, você me deu muito apoio, muito eu agradeço o amor e o apoio que você me deu. Né? Você tem para você um bom lugar também no meu coração, mas ele é o meu pai biológico. E às vezes vai haver até mais intimidade, vai haver mais proximidade, vai haver mais trocas. Talvez com esse padrasto ou com essa madrasta do que se tem com os pais biológicos, né? Pela convivência. Mas é importante saber que cada um tem o seu lugar. Existe a influência, ela pode acontecer e vai acontecer naturalmente. A gente mesmo, quando fica muito perto de algumas pessoas, a gente acaba aprendendo algumas coisas com outras pessoas. Então, influência, ela é inevitável. Então, que bom se for uma pessoa que consegue ter uma boa influência. Sim, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho tentado ajudar a clarear nesse sentido, né? Quando começa a ter questões de comportamento com, por exemplo, o filho ou a filha do primeiro casamento do parceiro. Né? Então tem questões assim de comportamento, desvio de conduta, mentiras, ou às vezes com relação a estudo, né? Postura diante das responsabilidades com o estudo, com a escola. E aí, vamos imaginar que a mãe delega para o atual marido, que é o padrasto da criança, no caso, o lugar de corrigir, chamar a atenção, impor as regras. E aí, como que fica difícil? Fica pesado vou manter o exemplo aqui do homem, né? Fica pesado para o homem porque não é filho dele para que ele queira cobrar, impor e tal. Como que fica para a criança receber, né, desse padrasto esse lugar de disciplina assim de uma maneira tão... E a mãe fica de fora. Entendeu? Então eu acho que é bem delicada essa questão também, né? Eu acho que é um auxiliar na educação, sim, pode auxiliar, mas eu acho que em primeiro lugar de colocar o limite, conversar e tal, vai ser da mãe ou do pai biológico da criança. Enquanto deixei você responder, eu fui lá buscar o meu. Ah, que bonitinho! Que bonitinho, então, Lídia. Cada um aqui tem um tom. Não sei se fica claro no vídeo, tá? Não, tem um Mas mais apesar de escurinho serem aí. vermelhinhos, não, dá pra ver. Cada um dos três tem um tom diferente. Apesar de serem todos vermelhinhos. Então, e aí eu me equivoquei. Os coraçõezinhos, eles não se desgrudam. Eles ficam juntinhos. Por quê? Porque dentro da criança, no coração desse filho, papai e mamãe não se separam. Homem e mulher, como nós dissemos, eles se separam. Mas papai e mamãe não. Então, é da união desse homem e dessa mulher que nasceu esse filho. E aí existe sempre um fio invisível que os liga. Então, toda vez que essa criança quer buscar força, ela pode vir aqui buscar força no papai e na mamãe, através desse fio invisível. Em qualquer lugar que ela esteja, o papai ou a mamãe vai estar sempre com ela. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, né, Lídia, mesmo que esse pai ou essa mãe tenham, por exemplo, morrido, não estejam mais na vida e tal, mesmo mesmo assim. Essa união foi importante para que esse casal, para que essa criança existisse. Isso. É isso mesmo. Então, mesmo assim. Gosto muito desse recurso, acho ele lindo. Uma gracinha, adorei também. Bom, e aí, assim, com relação à alienação parental, né, o que a gente fala? Quando um casal, enquanto casal, né, homem e mulher,
se separam. E aí começa a fazer o movimento de alienação parental, ou seja, começa a privar a criança do convívio com o outro. O que está por trás disso? Quais as dinâmicas que estão por trás disso, né? Em geral, quando a gente vai levar isso numa constelação, você vai enxergar e encontrar os emaranhamentos que cada um tem na sua família de origem. Ou seja, a criança está ali com o holofote em cima dela, porque o direito vai sempre priorizar e proteger, né, aquilo que é o benefício da criança, aquilo que vai ser para o melhor, para o benefício da criança. É assim que a justiça vai olhar. Mas quando você vai olhar para isso, no final das contas, a criança está ali assim, oi, 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 olhem para mim e se vejam através de mim. Exatamente. Né? Até porque o nome diz, né? Justiça, jurídico, prevê um julgamento. Tem um julgamento que está sendo feito do que é melhor para a criança, né? Isso. E aí, no fundo, a verdade é assim, que cada um dos adultos ali, o pai ou a mãe, possam se enxergar através da criança e daquilo que estão fazendo. Né? Se enxergar como? Quais as minhas dificuldades com o meu pai e a minha mãe, que eu tenho, né, que estão se refletindo nessa minha postura de alienar meu filho do pai dele. Né, de alienar o pai dele. Na verdade, a alienação é parental. Né? Eu alieno o pai ou a mãe. Né? Desculpa aqui. Né? Então, assim, se eu estou alienando o pai ou a mãe, qual que é a minha questão com o meu pai e minha mãe? Entendeu? Quais os meus medos? Quais as minhas dificuldades? Aonde que eu estou sendo repetindo aí, né? Muitas vezes a gente ouve podres da família, né? Muitas vezes a gente ouve, principalmente de mulheres, eu não sei você, Elo, é dizer assim, não, mas a minha mãe criou a gente sozinha, ela não precisou do meu pai para nada. Ela criou a gente sozinha, eu também dou conta. Preciso de homem, não? É verdade. A gente escuta muito isso. Né? Então, assim, que ele mais atrapalha do que ajuda. Falou. Ele mais atrapalha do que ajuda, né? Eu passo a semana inteira aqui disciplinando, ele vai lá, passa o fim de semana, vem tudo dando resposta atravessada, não quer fazer nada, daí só faz estragar o menino, né? Ixi, a gente escuta demais. Escuta demais. É muito difícil. Não é fácil a gente conseguir mostrar para o outro uma nova perspectiva, um novo olhar, fazer o outro, ajudar o outro a encontrar um lugar dentro dele onde ele possa olhar, né? Sim. Pro ex-parceiro pai ou mãe daquela criança com um olhar que dê conta de enxergar para além das expectativas e das desilusões, né? Isso. Para além das desilusões. A Ângela está colocando aqui que os vídeos têm ajudado muito ela. Que bom, Ângela. Continue nos acompanhando aqui. Sempre fica salvo ou nos meus IGTV ou os da Elo. Então, que bom que a gente está conseguindo ajudar de alguma forma. E a Alexandra está perguntando se a gente está falando em relação aos pais de origem. Sim, a gente está falando em relação aos pais biológicos. Se tiver alguma outra dúvida, pode colocar aí, Ale. Isso mesmo. A gente está falando aos nossos pais biológicos, né? Quais as questões que existem lá com meus pais ou no meu sistema. O pai do meu pai, o pai da minha mãe, né? Provavelmente eu vou encontrar questões aos quais eu estou ali levando e aquela criança está só que está naquele meio daquele angu de caroço ali entre eu e entre o casal, o homem e a mulher, está apontando para isso, né? Para um ou para outro. Então, na verdade, a alienação está acontecendo nem é em benefício da criança, é por questões de cada um mesmo. Por questões de cada um mesmo, isso mesmo. Exatamente, Lídia traduziu super bem. Então, assim, a gente tem ainda aqui 5 minutos, né? O último tópico que a gente achou que é importante, que a gente falou, né? De separação e recomeço. Os recomeços implicam novas famílias, né? Novos filhos, né? E os meus, os seus, os nossos.
E aí, onde é que a gente põe em cada um desses? Então, vamos lembrar de uma ordem cronológica. Qual que é a ordem cronológica? Casal como homem e mulher. Depois eles se tornam pais. Então, primeiro o casal, depois os filhos. Aí, esse casal se separa, mas tem esse filho desse primeiro relacionamento. Então, esse filho do primeiro relacionamento tem um lugar de precedência. Aí, esse homem ou essa mulher vão formar um novo casal, né? E já tem aquela criança que vem junto lá do primeiro relacionamento. Então, essa criança, na ordem cronológica, ela vem primeiro. Ela tem precedência. O casal aqui, ele é importante, mas a criança tem precedência. Então, sempre essa mãe ou esse pai dessa criança vai olhar para essa criança, né? Aí depois esse novo casal tem outros filhos. Então esses outros filhos vêm depois, porque o mais velho é aquela primeira criança. Depois vem os outros. Né, Lídia? Me corrija aí. Não, é isso Né? Me mesmo. ajude. E aí, então tem a questão de precedências e prioridades. Então, para que se tenha lugar e harmonia, né? Que seja dado um lugar importante. E aí é importante a gente falar, porque é muito natural também, quando você fala aí os meus, os seus e os nossos, né? Então, às vezes, quando um novo casal se une, na verdade existe filhos da relação desse homem e filhos da relação anterior dessa mulher. Então, esse homem olha como precedente para esses filhos, esse ou esses filhos que ele teve aqui. Essa mulher olha também prioritariamente para esses filhos que ela teve aqui. E então esse novo casal se olha e juntos eles olham para os novos filhos que eles porventura tenham. Então, quando a gente está falando dessa ordem, é isso. Primeiro vem quem chegou primeiro. E quem chegou na vida aí, mas aí é meu filho ou é o seu filho que chegou primeiro? Não. Cada um olha para os seus filhos primariamente. E aí sim, eles se olham enquanto casal e estão prontos para olhar juntos para os novos filhos que por acaso venham daquela relação. Isso. Tem comentários aqui, Lu. A Clarissa colocou que a separação dos pais em qualquer idade que tenham os filhos, mesmo adultos, deixam marcas profundas e faz um marco na vida dos filhos, dividindo em antes e depois da separação dos pais. Sim, é verdade. Sim, todo evento que marca a nossa vida profundamente, né, com dores profundas, é um luto. A separação é um luto para as crianças, para os adultos também. Né? A separação é uma marca de corte. Quando a gente faz aquele exercício que eu até coloquei outro dia lá da linha da vida, a gente chama isso de pontos, né, que marcam, né, que delimitam alguma coisa, um antes, um depois, são marcos, né? É verdade. Né? E a Alexandra está colocando aqui, sim, eu queria falar de sistema mesmo, as repetições. São casos, a gente fala principalmente das exclusões, né, que talvez estejam acontecendo aqui. Aí a Michele trouxe que uma pena que se separa e tem outra família e se separa do filho. Aí, por 2 vezes, separa dos filhos. São raros os pais que levam a bagagem inferior para a vida toda. Infelizmente, a gente percebe isso, viu, Michele? Que acontece, às vezes, não só de pai, mas também de mãe. Com uma frequência maior de pai, mas também de mãe. Às vezes acontece de ir embora daquela relação e ir embora dos filhos também. E eu achei interessante nesse ponto, a gente está já estourando o tempo, mas esse final de semana meu pai contando de um tio dele que ele era, antigamente falava mascate, aqueles vendedores, né? E aí ele, em cada lugar que ele ia, se instalava por um tempo, ele formava uma família, deixava filhos, construía uma casa para a mulher e ia embora. Aí em outro lugar ele pegava, começava, então assim, meu pai disse que não tem nem noção quantas mulheres e quantos filhos esse tio dele teve, porque fazia isso. Então, é uma realidade que infelizmente acontece. Nossa, e é até difícil para a gente responder aqui o que a Alessandra está perguntando, né? Se a ordem tem a ver com quem nasceu primeiro, né? Então,
É bem. Nesse exemplo que seu pai dele bagunçou minha cabeça para poder explicar isso, e o tempo da live não vai nos permitir. Acabou. Mas assim, a gente fala que entre os filhos tem a hierarquia de idade, sim, nesse sentido, né? Aqueles que Sim. chegaram na vida primeiro. Mas para o casal é como, exatamente como a Lídia falou, né? Eu olho para os filhos do primeiro relacionamento, o marido olha para os filhos do primeiro relacionamento, juntos nós nos olhamos e olhamos para os nossos filhos em comum. Né? Sim, quando a gente está falando de hierarquia do filho que nasce primeiro, da minha primeira relação, eu tenho uma hierarquia dos meus filhos. Se eu tive 2, 3, eu tenho uma hierarquia